Fala pessoal, agente histórico aqui, como é que vocês estão? Hoje faremos um vídeo respondendo aos comentários do vídeo sobre o Jones Manuel e a crítica do Jones Manuel ao Ciro Gomes e também ao Tamir Filipe. No caso, a gente vai responder alguns comentários, alguns que, enfim, de fato apoiam o Ciro, de fato apoiam o trabalhismo, mas também responderemos ao secto que o Jones Manuel montou, ou seja, alguns dos seus seguidores, que alguns sim têm um questionamento legítimo, porém outros não, é somente desonestidade e falácia lógica. Fique nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreva no canal e curte o nosso vídeo. Começando aqui pelo primeiro dos comentários que eu elenquei para a gente poder estar respondendo, que é do Gabriel. Os ciristas são engraçados. Vão apoiar o Ciro até ele mostrar a face bolsonarista dele. E já está mostrando. Daí depois vão tentar se redimir falando que o Ciro traiu o trabalhismo. O Ciro é apenas mais um político do Centrão. Está macomunado com o Valdemar da Costa Neto e todo tipo de bolsonarista canalha. Então, se o Ciro vai trair o trabalhismo, a gente não tem como saber sem ele estar no cargo e implementando o PND, porque o PND são as ideias que ele tem para um nacional desenvolvimentismo do Brasil. Primeiro que a gente tem que fazer uma diferenciação em ser o presidente do Brasil e ser um governador de estado, que são atribuições totalmente diferentes e que têm limitações, principalmente se tratando de governador, certo? E também o contexto do estado do Ceará, que é a questão, o crime no estado do Ceará é muito alto, que vai ser o foco de combate do Ciro Gomes. Então, primeiro a gente tem que colocar esse ponto, beleza? Superado esse ponto, vamos ouvir o próprio Ciro Gomes aqui sobre o apoio dele, né? Se ele realmente, de fato, apoia os bolsonaristas. Vamos primeiro começar com os dois são iguais, diz Ciro sobre Lula e Bolsonaro. Ex-ministro conta que decidiu optar pela disputa estadual e descarta apoio ao filho do ex-presidente e afirma que vai liberar o Ceará do PT. Assim, nesse primeiro ponto a gente já começa a perceber que o Ciro não está endossando Flávio Bolsonaro nenhum, perfeito? Isso já quebra um pouco dessa falácia desses, enfim, comunistas, alguns dos petistas que muitas vezes são desonestos sobre o Ciro Gomes. Tá? A gente pode até apontar, falar que é uma hipocrisia, isso eu acho que é possível fazer, certo? Porém, falar que ele está fazendo isso é uma falácia, perfeito? Mas vamos ouvir o Ciro Gomes aqui, antes de mais nada, porque falar somente sobre manchetes, sobre entrevistas é muito fácil. Essa daqui é a entrevista com o Ciro Gomes em 2022, as eleições de 2022. O Ciro tinha perdido em 2018, em 2022. Em quem o Ciro votou, quem o Ciro apoiou? Vamos ver? Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo.
Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Olha, que interessante, né? O Ciro, que perdeu em 2018, sem o apoio do PT, porque o PT preferiu lançar o seu próprio candidato, o seu poste, certo? Na época eles queriam que o Ciro encabeçasse a vice-campanha do Lula, que estava preso, perfeito? Tirando toda a autoridade do Ciro e toda a moral que ele poderia ter para ser um governante, porque, se vocês não se lembram, o Lula queria burlar, né, a ficha limpa, que ele mesmo criou. Então, enfim, toda a hipocrisia do PT foi mostrada em 2018. Eles preferiram sim perder e colocar o bolsonarismo para mostrar ao povo que do lado de lá teria algo pior, e assim tornando esse ciclo, né, do PT no poder algo ainda mais duradouro. E as pessoas votaram com medo em 2022. E o próprio Ciro Gomes apoiou o PT no segundo turno, aliado ao PDT, ao seu partido, em convenção, respeitando a convenção do seu partido. Então, certo? Em resposta aí ao nosso caro Gabriel, parece que o Ciro está sendo mais coerente do que o próprio PT e do que o próprio Jones Manoel, que sempre criticou o PT, e é justo e é legítima a crítica, que agora, no momento de eleição, no momento de conseguir o cargo, ele, em primeira mão, já se alia ao PT. Uma esquerda radical, em primeiro turno, criticando seus compatriotas da esquerda radical, vamos dizer assim, e colocando-se, postulando-se apoiador do projeto petista num primeiro turno. A justificativa é a mais absurda possível, a gente sabe disso. Eu vou colocar o vídeo, o Jones mesmo falando, para não dizer que eu que estou dizendo isso, tá? Mas olha só, ele citou aqui o Valdemar da Costa Neto. Será que é esse Valdemar da Costa Neto aqui que ele está citando? É esse mesmo cara aqui? E quando o Lula fala do Valdemar, sempre fala de maneira elogiosa e respeitosa, e o Valdemar também? Ah, entendi. Então o problema é o Ciro Gomes. Perfeito. Mas a gente vai anotando aqui, tá, Gabriel? A gente vai anotando aqui as suas críticas para a gente poder no futuro, quem sabe, né, dar uma desculpa sobre o Ciro Gomes, trair o trabalhismo ou o próprio PND que ele tem, né, escrito. Perfeito? Mas enfim, vamos ouvir o Ciro Gomes, não, o Jones Manoel, porque o Jones Manoel ele vai falar sobre o apoio dele, né, num primeiro turno, possível primeiro turno. Em Lula, nas eleições de outubro, apesar de antes ter defendido que a esquerda radical tivesse candidatura própria? Veja, eu continuo na mesma defesa. Eu acho que é inaceitável que a esquerda radical não consiga se unificar. Eu acho que a gente tem que... Mas isso já aconteceu. Não, perfeitamente. Mas veja, eu acho que tem que continuar insistindo no tema, sabe, Breno? É inaceitável que a esquerda radical não consiga se unificar. E por que essa unificação não acontece, Jones Manoel? Será que é porque você foi expulso do PCB em 2023? Será que é porque você está deixando o PCBR agora nesse ano eleitoral? E olha só, gente, eu apoiei o Jones Manoel num sentido de, não sei se vocês sabem a questão do canal dele, o canal dele é o Farol Brasil, o PCBR, que é o partido, na verdade não é um partido, porque ainda não se tornou um partido, mas é uma organização, queria o controle do canal do Jones Manoel, para fazer o quê? Ainda mais propaganda ideológica do marxismo. Enfim, o Jones colocou uma limitação, que ele precisa dos ganhos do canal dele para se manter. Totalmente legítimo, eu concordo com o Jones, ele não pode deixar de ganhar o dinheiro dele para fazer a propaganda marxista dele, perfeito? Do partido dele, né, da organização dele. Isso é legítimo, eu concordo com o Jones. É muito absurdo que o Clube do Livro queira intervir no canal do cara, que é o ganha-pão dele, para ficar fazendo propaganda ideológica de algo que não vai acontecer, tá? Então, agora ele vem com esse discurso na prática política de partidos que já estão nessa prática há muito tempo, que muitas vezes se colocam aí, enfim, com seus candidatos, né? Seja o Edmilson, seja o Hertz, seja a Samara, seja o Rui Costa Pimenta,
Aí agora é inaceitável que a esquerda radical não se una. Mas o próprio Jones Manuel não faz isso. Se ele fizesse, ele começaria pela organização dele, que é o PCBR. Você consegue compreender aí a contradição, a hipocrisia? Só que ele aponta isso nos outros. Ele quer ser crítico, né, de algo que ele mesmo não produz. É muito absurdo, é muito absurdo. E vocês querem me dizer que eu tenho que aceitar esse tipo de crítica como se fosse uma crítica honesta? Ah, parem, né, gente? Vocês acham que todo mundo é bobo e todo mundo é sectário o suficiente para achar que isso aqui é uma crítica válida, né? Mas enfim, vamos continuar ouvindo o Jones Manuel. Eu acho que não é natural, não é tranquilo que cada um lance a sua pré-candidatura com o mesmo programa, e aí isso é muito engraçado. Porque, veja, eu assisti as 3 entrevistas. São 4 no total, né? Mara, Edmilson e Hertz. Veja, é muito difícil. Tem o Rui também, tá, gente? E se você pegar qualquer divergência, quando o assunto é Brasil, essas 3 candidaturas. A divergência é o 15º Congresso do PECUS, né? Um ficou do lado de Stalin, outro ficou do lado de Trotsky. A divergência se Cuba é socialista ou não. A divergência se Hugo Chávez era anti-imperialista ou não. Mas assim, a nível de Brasil, inclusive, até os erros são iguais, né? Que a auditoria da dívida e esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que a gente tem que continuar batendo nisso. E aí, veja, não... Ah, beleza. Então, continua, Jones Manuel. Continua batendo nos seus parceiros, né? Na sua esquerda radical. Enfim, pode sim achar por conta de, vamos lá, trivialidades ou de detalhes, perfeito? E agora ter que ser submisso ao PT num primeiro turno. Você vai renegar qualquer uma dessas 4 candidaturas. Olha que interessante, ele não vai apoiar nenhuma delas. Ele vai falar que é legítima e pá, enfim. Mas ele não vai votar em nenhuma delas, porque hoje ele tem que votar no PT. É o acordo, gente, é o acordo. Mas enfim, vamos continuar ouvindo o Jones. Não se criou uma candidatura de massas para derrotar a extrema-direita. Isso é uma objetividade. A gente não tem hoje uma candidatura da esquerda radical de massas que derrota eleitoralmente a extrema-direita. A tarefa principal é derrotar a extrema-direita? Eleitoralmente, nesse ano, sim. São 2. Derrotar a extrema-direita e fortalecer a esquerda radical para... Ai, meu Deus. Começar a se constituir enquanto um campo. São 2 tarefas conjugadas. Objetivamente, do ponto de vista eleitoral, goste ou não, quem tem mais chance de derrotar a extrema-direita é o Lula. Eu não gosto, mas é isso que tá dado. Tá bom. Vamos anotar aqui, Jones Manuel. Perfeito. Você quer reforçar a esquerda radical sem apoiar nenhum dos candidatos da esquerda radical no primeiro turno. Beleza. Tranquilo. A gente vai acreditar nisso. Perfeito? A gente vai acreditar nisso. E olha como é que é tão contraditório que se ele fosse, de fato, ele acreditasse nisso que ele está falando, ele seria de uma dessas entidades, né? Ou apoiaria alguma dessas entidades. Não, ele estava lá com o PCBR, que seria o partido dele. Muito centralizado também na figura do próprio Jones Manuel. Só que a gente percebeu que não é bem assim que funciona, né? É assim que a banda toca, né? Aí agora o discurso ele começa a ser, não, veja bem, a gente não tem uma candidatura de esquerda radical forte o suficiente, então a gente apoia o PT num primeiro turno mesmo. E é isso. E tem quem aceite, gente. Enfim, vocês podem aceitar o que vocês quiserem, não tem problema. As contradições, elas estão aí para todo mundo, para os petistas, para os bolsonaristas, para os ciristas, enfim. Inclusive para os comunistas. Só que vocês acreditam que vocês não são hipócritas, não são contraditórios, vocês têm justificativas para todos os argumentos possíveis. Mas, enfim, eu tomei um pouquinho mais do tempo para mostrar que a própria hipocrisia do Jones vai contra ele. Ele cita muito o esquerdismo como doença infantil do comunismo. O livro, né, do Lenin, certo? E aí eu fui no próprio livro que ele cita muitas vezes para mostrar a hipocrisia dele, para mostrar como que ele é muito seletivo naquilo que ele lê, naquilo que ele acredita. Tá? Eu trouxe algumas partes, uma pequena parte, como o Jones mesmo faz, né, quando ele vai citar também. Então vamos lá. Negar a necessidade do partido e da disciplina partidária, eis o resultado a que chegou a oposição. Aqui, no caso, o Lenin está falando, na época, né, citando todo o processo alemão, perfeito? E isso equivale a desarmar completamente o proletariado, em proveito da burguesia. Equivale precisamente à dispersão, instabilidade, incapacidade de dominar-se para unir-se e atuar de modo organizado. Defeitos tipicamente pequeno-burgueses, que, se formos indulgentes com eles,
causam inevitavelmente a ruína de todo o movimento revolucionário do proletariado. Aqui também estamos falando da questão do pequeno proletário, tá? Do pequeno burguês, tá, gente? Então, o Lenin está fazendo essa crítica. Por quê? Porque o partido é onde tem-se a disciplina marxista, onde se tem a disciplina da ideologia, certo? Ou da ideologia comunista, melhor dizendo. Só que o Jones hoje não está num partido radical. Hoje ele não está num partido de esquerda radical, certo? Que tem os pressupostos do próprio Lenin, certo? Ou do próprio Marx. Hoje ele foi para o PSOL. Ele vai se viabilizar pelo PSOL. Por que ele não tentou pela UP, ou pelo PCO, ou pelo PSTU, ou pelo PCdoB? Então, assim, já começa sendo contraproducente o que o Jones fala. Aqui, o próprio Lenin está falando de uma união, de uma disciplina, de uma doutrina. E não vai ser no PSOL que ele vai ter essa doutrina, certo? Se bem que vai ter um outro vídeo do Jones criticando algumas figuras também, como o próprio Freixo, como o próprio Boulos. É interessante, né? Figuras que são do PSOL hoje, ele criticando. Será que não é por conta desse partido, dessa disciplina? Mas enfim, continuemos. Para fazer frente a isso, para permitir que o proletário exerça acertada, eficaz e vitoriosamente sua função organizadora, que é a sua função principal, são necessárias uma centralização e uma disciplina severíssimas no partido político do proletariado. Eu não acredito que ele vai encontrar isso no PSOL, tá, gente? Vocês me perdoem. Quem concorre para enfraquecer, por pouco que seja, a disciplina férrea do partido do proletariado, principalmente na época de sua ditadura, ajuda na realidade a burguesia contra o proletariado. Essas são as palavras do próprio Lenin no livro que o Jones muitas vezes utiliza para justificar o seu rompimento, a sua participação na disputa eleitoral. Parece assim, aí eu vou deixar para vocês interpretarem, parece que o Jones é muito seletivo, né, quando ele quer, enfim, mostrar os argumentos dentro da literatura, dentro dos referenciais marxistas que ele aponta para a sua candidatura, que dentro desses mesmos referenciais estão aí a semente, né, da própria hipocrisia do Jones Manuel. Mas aí vai de cada um, né? A gente fecha e abre os olhos para aquilo que a gente acha conveniente. Me parece inconveniente. Se para você que defende o Jones Manuel é conveniente, aí já é um problema de cada um, perfeito? Mas vamos seguir aqui. Vamos colocar uma outra pergunta na tela. Perfeito? Temos aqui a pergunta. Quer dizer, na verdade, aqui é uma contribuição do Sociedade Anônima. O Ciro segue defendendo o mesmo projeto de esquerda e nacionalista. Eu diria até que é um projeto nacionalista, tá, gente? É porque a gente tende a colocar esquerda e direita, mas é um projeto nacionalista. E sempre defendeu, mesmo sempre apoiado por pessoas de direita. Esse foi o grande erro da análise do Jones. Tentar dizer que o Ciro mudou o programa. Isso é simplesmente mentira. Jones está distorcendo a realidade para criticar o Ciro. Ciro não se vende para os banqueiros. No fim, é isso que importa. Eu também não gosto da aliança do Ciro com o PL, então parabéns, você, assim como eu, não gosta dessa aliança. É sim uma contradição, e eu concordo. Mas sei que o Ciro está fazendo isso para se eleger. Mas o Ciro vai seguir uma prática, e aí ele colocou de esquerda, eu acho que uma prática desenvolvimentista seria melhor o argumento, tá? De ser, se for eleito. Lembrando que é diferente ele ser governador de ser presidente, perfeito? O que importa é se eleger para poder implementar o projeto. E aí a defesa dos ciristas pelo Ciro Gomes, ou dos trabalhistas, ou dos desenvolvimentistas, ou nacionalistas. Porque o Ciro tem projeto de país, não projeto de poder, como o neoliberalismo do Lula. O mesmo Lula que o Jones vai apoiar no primeiro turno contra o fascismo. Perfeito? Mudar discurso é diferente de mudar programa, que foi o que eu falei no vídeo. Tem que esperar o programa de governo do Ciro, que será lançado quando a candidatura dele para governador for oficializada em agosto. O programa de governo, sim, vai indicar melhor que programa o Ciro, né, vai seguir como governador. Lula, em novembro de 2025, disse que pediria ajuda para o Trump para combater as facções criminosas brasileiras. Não precisa ir muito distante, não, tá? A Sociedade Anônima. Não precisa ir muito longe. Notícia aqui, né? De 2 meses atrás, Lula propõe a Trump cooperação contra o crime organizado e anuncia plano para o Brasil. Parece que a soberania que o Jones critica no Ciro Gomes, que é muito seletiva, a crítica à soberania
do Jones Manoel, o próprio presidente que ele vai apoiar no primeiro turno, ele não faz essa crítica, né? E quando faz é escamoteado, pelo menos agora, quando está no período eleitoral, que ele quer se viabilizar como candidato, aí sim essa crítica desaparece. Mas legal, que bom que o Jones Manoel está aprendendo a jogar o jogo político, né? Vamos a outra participação aqui, vamos ao Júnior. O comentário do Júnior aqui é muito bom, gente. Atacando o Ciro, entre aspas, deu risada. Trabalhista na net. Diferente dos comunistas na net, o trabalhista, ele geralmente ele trabalha, ele estuda, certo? Ele lê as suas referências, os seus referenciais, ele defende soberania de fato. Sim, ele aponta algumas hipocrisias, obviamente, só que a gente não fica com essa egolatria que vocês conseguem manter aí por muito tempo, certo? Esse grupo de sectários que é do Jones Manoel e desse comunismo de goela, mostra-se muitas vezes, como é que eu posso dizer? Quase que como uma elite intelectual da internet, né? Então, o que a gente chama aí de web comunistas, eu não gosto de usar esse nome não, mas enfim, o clube do livro, certo? Mas continuem, quanto mais vocês choram, mais o Jones, no caso, desculpa, cresce. E quem sabe assim você consegue chegar aos 2K de inscrito, pelo menos. PS, olha como ele vai na raiz do argumento. Uai, bem diferente de vocês. Tá, beleza, então. Obrigado, cara. Obrigado pela, enfim, a exposição aí do seu argumento. Um argumento, assim, muito bom, muito bem embasado, certo? Ao meu ver, você só é um sectário do Jones Manoel mesmo, perfeito? Quanto à questão de ter os 2K, cara, eu acho, legal, eu acho que é assim mesmo, o trabalho é duro, é difícil, eu comecei também tem pouco tempo, e eu também não quero ser maior que o Jones, eu não quero ser melhor que o Jones, não é esse o meu foco, tá? Não é esse o meu foco. Se tiver uma pessoa aqui que eu consiga mostrar o que é o PND, o que é defender a soberania, enfim, apontar as contradições assim, aí eu vou deixar o link dos vídeos aqui, tá, gente? Porque eu critico o próprio Tamir, que é da minha linha, eu critico aqui num vídeo quando ele fala que o Ciro Gomes está fazendo realpolitik, tá? Porque para mim é o seguinte, se o PT tá cometendo hipocrisia, se o bolsonarismo é hipócrita, se, né, no caso, os comunistas são hipócritas, nós também somos hipócritas. Agora, se o bolsonarismo, o lulismo, os comunistas estão fazendo realpolitik, aí então o Ciro também está fazendo realpolitik. Para mim não tem essa desonestidade, tá, Jones? Eu não sou comunista, perfeito? Então, aqui no meu canal, eu critico até aqueles que eu gosto, ou aqueles que são alinhados a mim. Temos alguns vídeos aí, seja do Ciro ou seja do próprio Aldo Rebelo, perfeito? Aqui eu não tenho essa pretensão de crescer falando mentira ou crescer enganando os outros, não, tá? Eu sempre vou ser bem sincero, bem transparente e bem direto. Se gosta de mim, fica. Se não gosta, não tem problema nenhum, tá? Mas eu te entendo, viu? Eu te entendo. Vamos ao próximo comentário aqui, que é um comentário também bem legal, do Vinícius Santos. De fato, os bolsonaristas que o Jones citou são mais conhecidos no Ceará. Isso a gente não pode discordar. Mas sabe o que é curioso? Os cearenses estão cagando para isso. Eles sabem disso, Jones Manoel, mas continuam colocando Ciro na frente em todas as pesquisas e com uma boa folga na frente do petista incompetente, que é o Eumano de Freitas, atual governador. Perfeito? Inclusive, as pesquisas mostram que Ciro e Lula estão à frente, o que indica uma interseção de votos relevante entre os dois. Ou seja, quem vota no Ciro também vota no Lula. E também tem quem não vota no Lula. Mas o fato é que o povo cearense está cagando para o cenário nacional quando estão falando de cenário estadual. Segue a vida. Eu acho que assim, essa é talvez a melhor argumentação, a melhor leitura do que é o voto regional. Tá? E o Ciro fazendo essa aposta dele, e eu novamente vou deixar o card aqui com um vídeo criticando essa aliança com o bolsonarismo, já que eu sou anti-bolsonarista, e muitos dos ciristas vieram aqui e falaram que apoiavam a aliança por conta disso, aquilo e outro, mas quem no fundo tem que apoiar, quem tem que aceitar, são os próprios cearenses. Vocês querem achar ruim do próprio povo cearense votando? Ou vocês vão achar que não é legítima a votação no Ceará? Ou vão criticar as urnas, ou falar que o cearense médio não entende nada, enfim.
Vocês têm que decidir, pô. Vocês têm que decidir qual que é a crítica de vocês. Enfim. Temos mais uma participação aqui que também que é muito interessante, que é a do William. O William, gente, esse me deu muito trabalho, tá? Porque, enfim, é difícil você, às vezes, discutir com pessoas que muitas vezes mudam o argumento o tempo todo e, às vezes, o próprio argumento dele é contraditório, né, da própria justificativa. Mas, enfim, William Marinho. E a pontuação também é um pouco ruim, mas isso sem problema, tá, gente? Dá para entender. Achei que ia haver uma opinião fundada, mas com 10 pausas a cada 2 palavras fica difícil. Cara, primeiro, se você quer monólogo de comunista, você vai ter que ir no canal do Jones, no canal do Humberto, no canal do João Carvalho. Não tem problema, cara, do próprio Gustavo Machado, tá? Aí sim, lá você vai encontrar o argumento linear, que, enfim, muitas vezes pode confundir ou às vezes pode convencer a pessoa. E, enfim, você tem esse direito, perfeito? O programa mudou como que não foi implementado, né? O discurso mudou, tá? Eu não sei se ele quis dizer isso, mas o discurso do Ciro pode ter modificado, sim. Agora, como que o programa mudou se ele não foi implementado? A gente não tem nem um projeto de governo do Ciro Gomes ainda. Como é que você está falando uma coisa que nem existe? Todo candidato tem um programa que ele coloca para quem quiser ler. Li lá em 2018 do Bolsonaro, e até hoje me arrependo. Mas se for para defender o cara, pelo amor de Deus, defende direito o Ciro Gomes. Se junta com qualquer um que prometa que vai colocar ele num carguinho de importância, e como o próprio Jones fala, a candidatura dele não é para mudar nada, é para dar visibilidade ao plano comunista. Cara, calma aí, calma. Pontuação, por favor. Primeiro que você leu o PND? Não. Segundo, o PND ele vai ter que ser readaptado para o contexto do Ceará, porque ele vai ser governador, ele não vai ser presidente da República. Perfeito? Então já começa por aí. O projeto de governo não existe. Se não existe, como que a gente vai fazer uma crítica sobre o discurso? Pode até criticar, mas enfim, a prática política, se a gente não tem nenhum projeto para o governo do Ceará ainda, só vai ter em agosto. Primeiro, você está muito ansioso. Ah, mas você viu do Bolsonaro. O que tem a ver o Bolsonaro? Perfeito. Ah, mas aí, vamos lá. Aí ele volta para a parte do Jones aqui. Qualquer um que prometa colocar num carguinho de importância. O Ciro Gomes não tem cargo desde 2011, quando ele foi deputado federal. São 14, quase 15 anos aí já sem mandato. Então, como que você sabe se o Ciro Gomes gosta de cargo, se ele não tem um cargo, enfim, seja como deputado ou seja um cargo ministerial como ele teve no primeiro governo Lula? Eu acho que você não entende de política ou você é cínico, tá? Um dos dois. Vamos lá. O próprio Jones fala que a candidatura dele não é para mudar nada, é para dar visibilidade ao plano comunista, que até meus 15 anos eu achava que era um bando de doidinho de bairro, apoiando um negócio que nunca vai dar certo. Só depois de ver o debate dele com o Kim Kataguiri que passei a ver as ideias comunistas e entender como faz sentido se ele mudar depois. Se ele mudar depois, nada de novo no sol, como todos esses políticos velhos, Ciro Gomes incluso, que não muda nada até hoje. Ué, peraí, calma aí. Primeiro que você viu o Jones pelo debate com o Kim. Então eu vou pressupor que você gostava do Kim, você acompanhava o Kim, perfeito? Se você está trocando o Kim pelo Jones, já fica meio difícil aqui a gente te defender. Até aí tudo bem, mas olha como é que seu argumento é um pouco esquizofrênico. O Ciro quer um cargo, o Jones não. O Jones quer fazer propaganda comunista e sendo deputado federal. Ele ganhando dinheiro dos nossos impostos, ele vai fazer a propaganda comunista. Ele já faz a propaganda comunista no canal dele, é legítimo, enfim, ele pode fazer o quanto ele quiser. Agora, ele vai usar um cargo público, um mandato, para poder fazer propaganda, em vez de legislar. Cara, é de uma... Assim, o que você está defendendo aqui é basicamente o que os bolsonaristas defendem do Nicolas Ferreira. É a mesma coisa. A gente vai ter um novo Nicolas Ferreira, só que agora da esquerda radical no parlamento. Você tá de sacanagem comigo, cara. Você tá de sacanagem. Não pode ser sério esse tipo de argumentação. Não pode ser sério. Aí você fala,
Se ele não fizer nada, tudo bem. Assim como tantos outros políticos. E você tá falando em mudança. Você tá falando em mudança. Meu Deus do céu, cara. Esse argumento aqui, pra mim, é um dos piores, viu? Um dos piores. De vários que eu já ouvi por aqui. Vamos pro segundo comentário do nosso querido William. É porque o Ciro é a mudança. Macaco velho da política, porque ele entende de realpolitik. Eu não disse isso e você não vai me ver falando sobre isso aqui, perfeito? Aí você deve estar argumentando por um outro influenciador ou um outro canal, mas eu não falo isso aqui, perfeito? O que eu defendo aqui é o PND. Então, enquanto o Ciro não tiver a oportunidade de colocar o PND para funcionar, seja como presidente, que é onde o PND se encaixaria melhor, ou agora como governo, que ele vai ter que fazer algumas readaptações, a gente vai ver as estatísticas do Ceará para ver se o Ciro de fato fez um bom governo, aí sim a gente discute. Fora isso, é só espantalho mesmo, perfeito? Jogar um jogo que tenha todas as regras para se manter da mesma forma, mas vamos esperar mudar com o voto em político. Enquanto tiver gente diferente, vou votar mesmo em dinossauro político, que já teve chance lá dentro e tá tudo do mesmo jeito. Vou morrer e ainda vai continuar nessa. Peraí. Tá, então você não vai votar no Ciro, que é um dinossauro político, que não tem cargo há 15 anos. Tudo bem, justo, vai votar em algo novo. Perfeito, legítima a sua reivindicação. Mas o próprio Jones Manoel, que era crítico do governo atual, vai votar nesse governo e vai renegar a esquerda radical, que tem 4 candidatos, certo? No primeiro turno para votar no dinossauro, que é o Lula, que é muito mais velho que o Ciro Gomes. O Brasil só tem melhorado, né? O Brasil só tem melhorado. Os índices escolares, de segurança, enfim. Tá tudo melhorando, né? Tudo melhorando. Por conta de um pseudo-consumismo que está diminuindo. E é também motivo para as pessoas votarem no Bolsonaro em 2018. Tá bom, beleza. Vocês conseguem compreender, né, gente? Vocês estão acompanhando o William aqui, certo? O argumento dele é um argumento binário com alguns relampejos de subjetividade. Se dá certo e se tem coerência, a gente não sabe. Mas vamos continuar. Aí eu falei que ele tinha feito um bom governo, né? Ele comentou aqui. Massa, fez um bom governo no Ceará, não tenho dúvidas disso. Mas aonde é que isso leva ele? Virou presidente? Ué, mas espera aí, gente. Eu achava que a gente escolher os políticos no nosso país era para fazer um bom trabalho, não para eles escalarem, né, a carreira política. Eu achava que se você escolhe um prefeito é para melhorar a sua vida, melhorar a vida em sociedade. Tá vendo que ele já parte de pressupostos que são extremamente complicados, né? Então, se o cara for vereador, se ele for vereador e fizer um bom mandato, ele tem que se tornar prefeito, tem que se tornar deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, enfim. Você, então, é a favor dessa carreira política, né? Dos carreiristas. Tá bom, eu não sou a favor, eu acho que as pessoas devem fazer um bom trabalho. Se fizerem um bom trabalho, elas podem ser mantidas? Podem, mas o objetivo de um político deveria ser, né? A sociedade deveria cobrar isso dos políticos, é o quê? Fazer um bom trabalho para a sociedade. Parece que o William não quer isso, tá? Mas enfim, 2018 votei nele. Porque o cara, no dinossauro político que ele, enfim, tá bom, votou nele em 2018, no mesmo dinossauro político, tá certo. Porque o cara parecia ser mais técnico no que falava, mas se for para ficar jogando o mesmo jogo pelas mesmas regras, vai voltar exatamente para a mesma coisa que tá agora. O cara dizendo que não vai votar no Flávio Bolsonaro, vídeo, né, da Michele, que ele colocou aqui, dizendo para os caras apoiar outro candidato, que ele não é mais, que não é ele, e mais uma vez vai ser abandonado pelo povo que ele se alia, dizendo que você vai fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, é insanidade, mas, né, vamos ver. Cara, é assim, novamente, a pontuação é um pouco complicada, mas eu entendi o que ele quis dizer aqui, tá? Eu já mostrei aqui que o Ciro não apoia o Flávio Bolsonaro, eu acho que isso é um fato, perfeito? Acho que isso é um fato. E aí, até esse próprio séquito do Jones Manoel,
eles ficam um pouco perdidos. Por quê? Porque o Ciro fala que não vai apoiar o Flávio. Esse cara fala, não, é mais do que normal, porque o Ciro, ele batia no Flávio. E aí o Ciro vai apoiar o cara do seu partido, como ele fez, né, apoiando o Lula em 2022, acompanhando o PDT. Agora ele vai fazer isso porque ele está no PSDB. Então o Aécio Neves, que seria o candidato, ele teria que apoiá-lo. E aí começa a crítica por ele apoiar o Aécio Neves. E aí são diversas as críticas ao Aécio Neves. E a gente sabe que o Aécio Neves é uma figura problemática, é um pária da política, mas ainda assim tem, né, a coerência do Ciro em falar que vai votar no Aécio Neves. Só que aí vira um problema. Só que olha que interessante. A chapa do Lula tem Geraldo Alckmin, que foi um PSDBista por muitos anos, que era, inclusive, fascista, né? Que é, pelo menos no discurso no discurso dessa esquerda aí, era fascista. Hoje, o próprio Jones Manuel vai votar na chapa Lula-Alckmin. O Alckmin que era fascista. Ué, mas calma aí, gente. O combate não é ao fascismo? Eu vou deixar de votar numa esquerda radical, pressupondo que a gente vai enfrentar o fascismo, mas eu vou votar num vice que eu chamava de fascista até pouco tempo atrás. Vocês acham mesmo que nós somos imbecis? Vocês devem achar isso. Vocês devem achar isso. Não é possível. Não tem condição nenhuma vocês colocarem pra gente que esse artifício, essa argumentação, esse discurso de vocês faz sentido, porque não faz. Pode fazer sentido pra vocês aí, pra vocês, enfim, continuarem aí nessa ginástica mental dentro do séquito de vocês, tá? Pode fazer algum sentido aí, perfeito? Mas, enfim, a própria Michelle comprou briga por conta do Ciro Gomes. Do Ciro Gomes está aí se aliando aos bolsonaristas no Ceará. Para ela, e olha só, no primeiro turno deveria se votar no Girão, que seria o candidato bolsonarista. Só que olha só, o Ciro lá no Ceará, ele está fazendo uma aliança com bolsonaristas e muitos bolsonaristas não são do PL, são do União Brasil e do PP. E aí olha que interessante, gente. O candidato que o Jones vai votar no primeiro turno, certo? Ele parece gostar do PL também, gostar dessas alianças com a União Brasil, com o PP, né? Eleições 2024. PT e PL estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 85 cidades no país. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. PT e PL, não tá nem falando só sobre União Brasil ou sobre PP, não, tá? E o próprio Ciro Nogueira essa semana já começou a elogiar o Lula, certo? É muito interessante isso, né? Muito interessante. A ideologia só serve para os nossos adversários que vamos criticá-los. Agora, para nós mesmos, a gente fica quietinho, a gente faz bico fino, que aí ninguém vai perceber. Pelo menos o nosso séquito não vai perceber e nem vai criticar, certo? Só que, infelizmente, eu sou um cara que eu gosto de ler, eu gosto de me informar, tá, gente? Não é tão fácil assim me dobrar, nem mesmo aqueles que são próximos a mim, num sentido ideológico, conseguem me dobrar, não, perfeito? E olha que interessante, até pegando o eixo disso aí, que é a questão do Ciro ter se tornado bolsonarista, né? PT ofereceu vaga de vice na chapa, né, de Lula a Ciro Gomes, isso em 2018, certo? Aqui é uma matéria da Folha, certo? No encontro dos dirigentes dos partidos de esquerda, na terça-feira, aí o Ciro na época estava no PDT, na terça 31, Gleisi Hoffmann disse ao presidente do PDT, Carlos Lupe, que o PT estava oferecendo a vaga de candidato a vice de Lula a Ciro Gomes, porque naquela época parte da sua aliança tinha desandado, feito candidatura própria. E aí o PDT, como tá um partido lacaio, hoje submisso, nada a favor do trabalhador de fato, né? A gente sabe aí pelas votações que nós tivemos o próprio líder do PDT na Câmara votando aí nas questões da escala 7x0, enfim, as loucuras e as contradições do nosso sistema parlamentar, né? Mas enfim, Lupe a princípio levou na brincadeira. Quando percebeu que era sério, disse que o convite deveria ter vindo há 2 semanas, antes da convenção do PDT, que oficializou a candidatura de Ciro ao Palácio do Planalto. Os petistas admitem que a operação não será fácil,
mas dizem acreditar que o isolamento de Ciro na disputa pode acabar na formação de uma aliança de esquerda. Olha que interessante. Nós que somos ciristas, perfeito? Trabalhistas, desenvolvimentistas, nacionalistas, nós temos que aceitar o isolamento estratégico produzido pelo PT em 2018, que poderia muito bem ter apoiado o Ciro, que venceria todos os cenários de segundo turno, mas não quiseram, preferiram perder para deixar o bolsonarismo governar da forma que governou, porque saberiam que o povo viria a diferença, né? Veria a diferença no caso de governo e votaria no PT novamente em 2022, e agora, em 2026, vai acontecer a mesma coisa, perfeito? Por quê? Porque o PT é hegemonia na esquerda. E ele quer todo o partido da esquerda sendo lacaio, sendo influenciado por essa esfera, né, petista. Isso vai acontecer. Aqueles que não apoiarem serão isolados. E é assim que funciona o jogo. Tá? Só que aí o Jones Manuel vir agora e começar a falar que, olha só, veja bem, o PT... Cara, é de uma hipocrisia, é de uma controvérsia muito grande. Agora, querer apontar o problema nos outros, ele tem que minimamente estar, enfim, sendo honesto consigo mesmo. E ele não está. Perfeito? Vamos continuar que a gente tem mais alguns comentários aqui do próprio William. Ué, se tu tá falando somente do povo do Ceará, para um cara que já teve a pretensão de ser presidente, então por mim eu quero que se lasque. Ele fique aí mesmo no Ceará. Se para o povo daí tá bom, é só desconsiderar o que o Jones fala. Pô, mas o Jones está falando sobre o Ciro no Ceará. O Ciro não é candidato a presidente. Por que o Jones está falando agora? O Ciro é candidato a governador do Ceará. Mas tudo bem, você quer fazer a defesa disso, eu que era o problema lá atrás. Lembra o primeiro argumento dele? Eu não sei fazer a defesa direito. Olha o tipo de defesa dele. Olha o tipo de defesa dele. Ele tá falando que se o povo se lasque. Eu não sei se você não entende o que está acontecendo, se você não entende que o Ciro está querendo ser governador, e eu não sei se você entende que o Jones está fazendo a crítica ao Ciro governador, tá? Não ao Ciro presidente. Mas vamos continuar aqui a questão dele. O Jones fala, já que a crítica é para um cara que tem pretensão a ser presidente, ele vai passar o resto da vida dele só aí para o Ceará. Eu não sou do Ceará, eu sou de Minas Gerais, tá? Já começa por aí. Mas qual que é o problema se os cearenses votarem no Ciro para governador e o Ciro fizer um bom trabalho? Eu não vejo problema nenhum. Quem decide isso é o próprio povo do Ceará. E esse é o problema de vocês que defendem, né, comunismo. Vocês desvalidam qualquer decisão popular. Se o povo hoje votar na extrema-direita, votar no bolsonarismo, votar em qualquer coisa que seja da direita, ou uma esquerda no centro, que seria o PT, vocês invalidam isso. Só que o problema é que quando vocês vão para o jogo político, vocês têm que abaixar a cabeça, serem submissos, porque vocês são minoria, sempre foram. E, historicamente, o mais próximo que vocês chegaram do poder foi com o Prestes. A vez que vocês tiveram assim, mais engajamento, né, não dá nem para dizer isso, porque vocês apoiaram o Iado Fiuza, né, lá na década de 50 ainda. O Iado Fiuza teve 10% de votos na eleição. Foi o último candidato. Só que, assim, vários outros setores apoiaram o Iado Fiuza. Não só os comunistas. Então, assim, é um argumento que não entende qual é a história do Brasil, invalida muitas vezes a decisão do próprio povo e, de fato, demonstra muito o que vocês são. Vocês são um projeto de poder. Vocês não estão ligando muito para o que a população acha, para os ganhos da população em si. Vocês são ególatras. É isso que define muito bem o que é o comunismo no Brasil. Egolatria. Perfeito? Vamos lá. Você não vai me convencer, nem eu vou te convencer. Ah, não, isso aí é fato. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Eu acho que se eu conversasse com alguém mais honesto, no caso o próprio Gustavo Machado ou o Nildo Ourix, eu acredito que o poder de convencimento deles é muito maior. Perfeito? E o respeito, certo? No caso, você aqui, assim como o Jones Manuel, vocês são desrespeitosos, vocês são desonestos e, enfim, eu acho que é por isso que vocês não convencem pessoas que são diferentes, tá? Mas, quer dizer, se bem que você falou que você viu ele pelo Kim Kataguiri, vai entender. Mas se for para ficar nessa, né? Mas se for para ficar nessa crítica sem sentido, quando os 40k cair, ninguém é comunista. Cara, olha que interessante. E aí vamos para o Jones Manuel novamente. O Jones briga com o PCBR para manter os ganhos do seu canal, que é legítimo e é justo, perfeito? Isso aí não tem discussão nenhuma.
Isso é normal e é totalmente correto. É o fruto do trabalho do Jones Manuel. Perfeito? E aí ele larga, de certa maneira, aquilo que seria a pauta do partido, que o próprio Lênin falou ali no livro que ele cita bastante. Perfeito? Agora, o Jones vai ganhar os 40k com o nosso dinheiro. Agora sim ele vai ser um agitador comunista. Ele vai fazer a propaganda usando do parlamento. Ele vai viajar o Brasil inteiro, e não sou eu que estou falando não, tá, gente? Nos vídeos do Jones ele está falando. Ele vai ser um agitador. Agitador dentro do PSOL. Que talvez seja das esquerdas, né, fora o PT, um dos partidos menos ideológicos nesse sentido. Tem mais identitarismo do que tudo lá dentro. Muito pouco marxismo. Mas aí a crítica é as esquerdas radicais, que têm as suas candidaturas. Olha como é que é tão estranho o argumento e é tão contraditório que o Jones ganhar dinheiro no canal dele e não colocar, não implementar as ideologias que o próprio grupo dele, que seria o PCBR, enfim, queria, é válido, e eu concordo. Agora, quando ele vai ganhar o dinheiro dele, que no caso é nosso, aí sim ele pode ser um propagandista. Pô, mas aí fica fácil. Aí qualquer um, pô. Aí eu faço propaganda de qualquer coisa também. Com o dinheiro dos outros, eu entro no parlamento e falo qualquer coisa, pô. Aí é normal. Aí fica fácil. Difícil é fazer enquanto indivíduo. Agora, socializando o custo fica muito fácil, né? Socializar o custo do canal dele, ele não vai querer com o grupo dele, é por isso que ele rompeu. Agora, socializar o custo social e, enfim, econômico que a gente vai ter para pagar ele, aí tá tudo certo. Ah, gente, faça-me o favor, né? Vocês são muito hipócritas. É isso que vocês são, hipócritas. Tá bom, vou cobrar dele de pegar o salário e distribuir para todo mundo. Não foi isso que a gente falou, não foi isso que eu falei no outro vídeo, não vai ser isso que eu vou falar agora. Eu não uso esse espantalho, gente. Vocês discutem tanto com esses bolsonaristas idiotas que vocês acostumaram com esses espantalhos. Vocês respondem os mesmos espantalhos que eles colocam para vocês. Aqui vocês não vão encontrar isso. Eu leio, tá? Eu leio. Eu sei minimamente. Eu não sou sábio igual o Jones Manuel, não, tá? Eu sei um pouco. E sabendo um pouquinho, eu consigo contrapor muitas coisas que ele fala. Mas, enfim. Teu candidato já provou que quando der merda aqui, ele vai para a Europa ou para qualquer outro lugar, igual fez em 2018, que preferiu ficar calado e ver o Bolsonaro levar. Cara, então o problema em 2018 foi o Ciro Gomes, não foi o PT, que já em todas as pesquisas perdia no segundo turno. Não foi esse o problema. Não foi o PT não querer apoiar o Ciro. Foi o Ciro não querer apoiar o PT. Foi isso que fez ele perder no segundo turno. Cara, todo mundo que votava no Ciro votou no PT. Agora teve sim aqueles que votaram nulo. E aí a culpa é do Ciro com os 12,8% dos votos. Não é do Haddad e do PT, não. Querendo hegemonia da esquerda, querendo isolamento, enfim, subserviência. Ah, faça-me o favor, William. Faça-me o favor, cara. Vai me desculpar, mas assim, cara, você é tão desonesto quanto o próprio Jones Manuel, tá? Você é tão desonesto quanto ele. Mas vamos lá. Em 2018, e aí a gente viu que em 2022 ele apoiou o Lula. Ah, então agora vale, né? Agora o apoio vale. Agora o apoio do Ciro Gomes é perfeito. Né? Então, mas tá certo. Enfim. Mas pelo menos era menos pior. O cara vive nesse ressentimento, aí agora se alia com bolsonaristas e PSDB. Ele é do PSDB, tá? O primeiro partido que ele se filiou. Feito? Então, se um cara desse um dia se disser de esquerda, eu quero ver quem acredita em uma dessas. Não, ele sempre se disse de esquerda, cara. Ele sempre se disse de esquerda. A diferença é que ele quer viabilizar o projeto dele, o PND. Se a direita vai apoiar o Ciro, beleza, cara. Beleza, melhor ainda. Se a direita conseguir sair desse limbo que é o bolsonarismo e conseguir entender sobre desenvolvimentismo, sobre nacionalismo de fato, ótimo, ótimo. Se a saída tiver que ser a direita, perfeito, não tem problema nenhum. O que não dá é bater continência para esse neoliberalismo de esquerda que é o do PT. E vocês aceitam, Vocês estão defendendo isso e acham que a gente que é o problema. O PND do Ciro que é o problema. Falar que é de esquerda ou de direita que é o problema. Vocês são completamente inúteis nesse tipo de discussão. Inúteis. Vocês ficam com esse malabarismo retórico de vocês que só serve no clube do livro de vocês, porque vocês não mudam nada.
Nada. E aí agora o Ciro querendo mudar alguma coisa na prática, adotando muitas das práticas que o PT faz, perfeito? Aí agora ele é o problema. Ele é o problema. O PT é inquestionável. É questionável até você se tornar um parlamentar, que é o que o Jones quer virar. Aí sim, a gente vai fazer biquinho de lacre, porque a gente vai apoiar no primeiro turno. Ô, gente, vocês me desculpem, mas não tem como comprar esse discurso de vocês. É muito fraco, é muito fraco. Só serve para convertido, perfeito? Mas vamos continuar aqui. Na argumentação, acho que tem mais um William. Não, agora já a gente passa pro Rasputin louco. Amigo, o Ciro perdeu no primeiro turno. É porque a população não curte muito ele. Porque um presidiário quase ganhou a eleição e o Ciro não. Perfeito, tudo bem. A população, a gente não pode reclamar da população nesse sentido, tá? Mas aqueles que estão nos partidos, aqueles que orientam o voto, sim. De fato, as pesquisas diziam: o Ciro ganharia de qualquer um no segundo turno. E sim, aqueles que votavam no PT votariam no Ciro Gomes. O PT, enquanto liderança, enquanto partido político, preferiu boicotar. E tudo certo, perdemos, é isso, beleza. Agora, se a gente não quer apoiar o PT, se a gente não quer apoiar essa esquerda hoje identitária e hoje também aí ganhando coro com os comunistas que, enfim, criticavam essa mesma esquerda, a gente é culpado disso? A gente tem que abaixar a cabeça e aceitar? A gente não pode conversar com a direita? Não pode fazer alianças? É contraditório? É. É hipocrisia? É. Estamos jogando o mesmo jogo que vocês, camaradas. Estão achando ruim do quê? Fizeram tanto agora para ter o apoio do Ciro, agora estão brigando porque o Ciro está, de certa maneira, se viabilizando pela direita? O que vocês querem é submissão. O que vocês querem é submissão. Vocês querem manter o Brasil na merda que está. E isso não vai continuar. Isso não vai continuar. Uma hora vai acabar. Eu espero que acabe com o Ciro, tá? Ou com pessoas que tenham minimamente uma condição de fazer um governo com um projeto nacional desenvolvimentista. Porque tem coisas muito piores vindo aí, tá? Tem coisas muito piores vindo aí pela direita. Perfeito? Mas é aquilo, né? A mesma crítica que você fez, e você parou para você fazer isso, né? Falar que o povo escolheu. Então, se o povo não escolher o Eumano de Freitas, tá tudo certo também no Ceará, pô. Será que vocês vão aceitar isso? Ou vão dar a desculpa? Porque se tem uma coisa que o comunista faz muito bem, é dar desculpa para tudo, né? Tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma justificativa plausível. E geralmente é enviesada, né? Mas isso é do clube do livro deles e a gente tem que respeitar, perfeito? E temos aqui o nosso último comentário, que é... Não, tem o penúltimo, na verdade. Do Luiz. Assim, sem atacar, eu fiquei meio perdido. Eu sempre entendi o Ciro como esquerda. A ideia de terceira via funciona como um centro progressista, né? Centro e progressista. Mas aí ele entra no PL. Não, ele não entrou, Luiz, no PL. Ele não entrou. Ele é do PSDB. Ele se aliou ao PP e União Brasil lá no Ceará. E tem muitos bolsonaristas nesse meio. Os únicos bolsonaristas de fato que são do PL é o André Fernandes, tá? Isso é uma aliança regional. Então não tem nada a ver, não tem nenhum caráter nacional nessa aliança, perfeito? Essa aliança era preterida pelo PT, que queria sim o apoio dessas mesmas pessoas no seu palanque estadual. E é tudo bem, não é? O PT fazer isso não tá tudo certo, então o Ciro fazer também não deve ser nenhum problema. Mas enfim, eu entendi que o Jones tem contradições. Perfeito, isso acho que a gente deixou bem claro aqui. Mas eu não entendi como o Ciro não é hipócrita. De certa maneira, é sim. Ele é hipócrita, sim. Porque ele criticava o bolsonarismo e faz agora aliança com o bolsonarismo. Eu concordo com isso. Todos são hipócritas na política. E aí, passado a régua nisso, não é para ofender. Eu acho interessante a sua crítica. Muito obrigado, Luiz, pela sua educação e sua honestidade. Perfeito? Quando a gente não sabe, a gente pergunta, tá? Diferente de muitos outros comentários que a gente viu aqui, somente afirmações e desonestidade. O Ciro foi bem duro com o Bolsonaro, bolsonarismo e seus filhos. Eu ia entender se o Ciro fosse para um partido mais progressista. Cara, hoje o PSDB é um partido centro, certo? E ele veio do PSDB. Agora, o partido no Brasil, gente, ele é fisiológico. Não significa nada ser do PT hoje. Não significa nada ser do PL hoje.
Tá? Por quê? Porque essas alianças elas vão ocorrer. A defesa enfim, dos projetos, sejam eles a nível estadual e federal, eles acontecem quase que de maneira individual. Ah, pode sim o partido orientar? Pode, mas muitas pessoas votam diferente do alinhamento do seu partido. Eu dei o exemplo aqui da votação do líder do PDT na Câmara sobre a liberação da escala 7x0. Ele votou a favor. Ele votou a favor. Um cara que se diz trabalhista. Tá vendo como é que ideologicamente os partidos hoje não funcionam dessa maneira? E o próprio Jones já não funciona mais assim também, né? E tudo certo, legítimo. Mas com o bolsonarismo, então ele está viabilizando o seu projeto no Ceará. Se ele vai implementar o projeto, que aí assim é a parte que a gente tem que criticar. Se ele chegar no governo com o apoio dessa galera e não viabilizar o seu projeto, tem que cair de pau no Ciro mesmo. Mas ele tem que chegar lá para isso. Perfeito? Estou genuinamente confuso. Cara, foi muito boa a sua pergunta aqui, foi muito boa a sua participação, bem honesta, perguntando, enfim, foi respeitoso, então te respondo dessa maneira, respeitosamente. Por quê? Porque eu acho que é assim, eu já venho falando isso muito no meu canal. Aqueles que chegam aqui querem discutir de fato com honestidade, perguntar, enfim, fazer algumas respostas, e aconteceu isso com alguém aqui da esquerda radical esses dias. A moça foi muito respeitosa, a gente conversou sobre isso, mesmo discordando, e tá tudo certo. Agora, quando vem com esse tipo de desonestidade, esse tipo de egolatria aqui, cara, vai ser rebatido mesmo, e não vai ter educação nenhuma não, tá? Não vai ter educação nenhuma não. Eu não sou do séquito de vocês e nem pretendo ser, perfeito? E para a última contribuição aqui, da Teca, achei engraçado ele debochar dos ciristas, que ele se esforçou tanto para conquistar e não conseguiu. Eita dor de cotovelo. Jones é um carguista, quer votos para se dar bem. Então, essa argumentação aqui, ela é muito boa para a gente mostrar um pouco dessa questão do próprio Jones. Tá? Eu falei aqui do PCBR, que era o grupo dele, que pretendia ser um partido, porque o Jones saiu. Quando era para implementar a sua ideologia no seu canal, ele não quis fazer. E tá correto, perfeito? Tá correto. Ele não pode deixar o ganha-pão dele de lado para propagar a ideologia. Porém, se for com o nosso dinheiro, certo? Dos nossos impostos pagando o salário dele, aí ele pode fazer. Então ele é um carguista, com certeza é um carguista. Que revolução que ele vai fazer aí? E aí eu utilizei, né, os exemplos aí e a argumentação do próprio livro que ele muitas vezes coloca aí. E o próprio questionamento dele. Ele fala que ele vai fazer essa revolução de dentro do sistema, porque ele fala sempre contra o sistema. Mas ele vai participar das eleições, né, da ordem liberal burguesa, ele vai entrar num parlamento que tem as negociatas, ele fala que não vai fazer negociatas. Hugo, eu nunca vi o Jones falando nisso, então a gente vai ouvir da boca do próprio Jones Manoel, tá? Vamos ouvir da própria boca dele? Porque eu falando vai parecer mentira, certo? Então vamos ouvir da própria boca do Jones Manoel. Sendo eleito deputado, eu, por exemplo, eu não vou relatar nenhum projeto de lei de grande repercussão nacional. Eu explico isso em detalhes no vídeo, mas eu vou só, nesse vídeo que eu acabei de citar, mas eu vou só sintetizar. Eu não vou relatar nenhum projeto de lei grande, por quê? Não vão dar para eu relatar. O que não significa que eu não consiga ser um parlamentar de protagonismo que pauta os debates, tá? Mas eu não vou ganhar facilidades na burocracia. Do mesmo jeito que eventuais emendas parlamentares, vamos imaginar... Como que você vai pautar o debate? Tem um monte de parlamentar lá sem expressão nenhuma que vai lá, fica gritando. E que sem apoio do partido, o Nicolas ele só pauta o debate porque ele tem apoio do partido dele. Se você não tem apoio, se você é alguém quase que, né, individual ali dentro, vai fazer essa agitação comunista, e muitos lá não são, do seu próprio partido e da própria esquerda no parlamento, como que você vai ter esse protagonismo? Você não tem como ter esse protagonismo. Esse é o sistema atual. E aí ele vai falar que ele entende do sistema. Não parece que ele entende do sistema, mas... A gente mandar uma emenda parlamentar para reformar o metrô do Recife. Ou a gente manda uma emenda parlamentar para garantir transporte escolar para os estudantes do IFPE. As minhas emendas vão ter mais dificuldade de ser pagas. Perfeito. Isso ele já sabe. Ele já tem a noção de que aqueles que estão contra o governo ou contra o sistema têm mais dificuldade de conseguir emendas. E isso faz do que a própria candidatura dele ou a própria manutenção da candidatura ficar em xeque. Então, em algum ponto, ele vai ter que fazer alguma aliança, alguma negociata. A gente não sabe como vai ser. Tá? É legítimo fazer? É. Agora, pelo que o Jones fala enquanto ideólogo, não era possível. Mas no próprio livro que eu citei aqui, do Lenin,
esquerdismo uma doença infantil do comunismo, é viabilizado sim algumas alianças, algumas negociatas para, enfim, não ter o pior cenário possível, entende? Né, comparado com emendas de deputados do Centrão, deputados da direita, deputados progressistas. Tudo isso é algo que eu tenho plena consciência, eu sei como funciona. Veja, gente, eu nunca fui deputado, mas eu passei os últimos 4 anos acompanhando com precisão o dia a dia da Câmara dos Deputados, conversando com assessores. Me diga se não é verdade, tem vários projetos de lei que rolaram nos últimos 4 anos que você acompanhou aqui pelo meu canal, que eu expliquei como é que tramita o processo de votação, etc, etc. Eu sei. Isso sim é um trabalho legal. Isso a gente tem que concluir que essa parte que o Jones faz de mostrar os projetos tramitando, enfim, fazer a propaganda, fazer essa agitação aqui na rede social, isso é importante. Não dá para negar, isso é um bom trabalho que ele faz. Eu sei como funciona a Câmara dos Deputados. Eu sei como funcionam as pressões. Eu sei como é que funciona a dinâmica das Não, eu acho que ele não sabe como é que funcionam as pressões, não. bancadas. É claro que eu vou aprender também coisas. Perfeito. É óbvio, né, gente? É Perfeito. óbvio que eu vou também aprender coisas. Mas veja, o fundamental de como funciona aquilo ali, eu já sei como é que é. Eu já sei quais são as pressões. Inclusive, Novamente, ele não sabe como funcionam as pressões. eu converso bastante com minha coordenadora de campanha como, em caso de vitória, não ser tragado pela burocracia do Congresso e conseguir manter uma linha política. Porque o que acontece com alguns mandatos de esquerda é que a galera acaba perdendo o direcionamento político, de pautar o debate político para a classe trabalhadora, de apresentar um programa e tal, e acaba sendo sugado pelo dia a dia da burocracia do Congresso. Veja, a gente já pensa... Ele tá dizendo isso, hein? Todos são tragados por essa burocracia, por esse sistema. Ele não vai ser. Ele vai ser diferente de todos os outros políticos comunistas, ditos comunistas, que foram para o parlamento. Somente o Jones Manoel conseguirá fazer isso. A nível Beleza. de possível formatação, e aí claro que isso não é um tema central, a gente conversa de vez em quando, né? Porque, enfim, não se disputa uma pré-campanha pensando já a montagem do mandato, mas a gente já tem mais ou menos ideias de como organizar as coisas para não perder a minha característica principal, que é ser um formulador teórico da Revolução Brasileira, um agitador e um propagandista comunista, que é, se dá certo e a gente ganha, como manter e reforçar o meu papel enquanto formulador teórico, como teórico da Revolução Brasileira, e como agitador e propagandista do marxismo no Brasil. Então, é isso que ele quer ser. Então a gente vai votar no Jones Manoel, não para ele ser um parlamentar, tá? Para ser um propagandista. Então olha que interessante, aquilo que ele não quis fazer no canal dele, porque ele poderia perder o recurso que ele tem para manter a sua vida, ele vai fazer com o nosso dinheiro. Pô, bacana. Legal demais. É isso. Mas a hipocrisia é nossa, a hipocrisia é do Ciro de se aliar para colocar um projeto para frente que melhora a vida das pessoas, tá? Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que não precisa ir muito mais distante do que isso. Esses eram os comentários que eu queria responder para vocês. O vídeo já tá ficando muito longo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que vai aparecer sempre os malas aqui para falar, mas não argumentou nada, não mostrou nada e tal. Cara, cegueira ideológica é normal, principalmente dentro desse secto aqui que o Jones muitas vezes controla. E assim como há no petismo, há também dentro do próprio cirismo, há também no bolsonarismo. Só que é o seguinte, eu tenho aqui a minha opinião e ela é respaldada por muitas vezes as críticas que eu faço ao meu próprio campo, aos próprios políticos que eu apoio, que no caso é o Ciro, o Aldo. Então tem vídeos aí. É só vocês olharem, tá, gente? Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Se você não quiser também, não tem problema. Pode ficar com seus espantalhos aqui durante o comentário. Não tem problema nenhum, eu aceito isso. Só que eu respondo da minha maneira, tá, gente? Não esperem que eu seja complacente ou passivo com desonestidade. Isso eu não vou ser. Perfeito? Enfim, esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. O que vocês acharam desses comentários que eu coloquei aqui, das argumentações ou da falta de argumentação que eu tive. Perfeito? Enfim, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até uma próxima e tchau.